Olá, tudo bem? Eu sou a psicóloga Sheila Félix, sou especialista em relacionamentos. E hoje eu quero falar sobre uma pergunta que sempre me fazem no consultório e até mesmo na vida como um todo: como escolher a pessoa certa para se relacionar? Será que existe uma receita, uma fórmula para a gente saber isso? Bom, não existe uma receita, nenhuma fórmula, mas existem critérios que você pode aplicar para compreender, para analisar de uma forma racional se essa pessoa seria um bom parceiro amoroso. É importante observar quais são os valores, tanto os seus, colocar isso numa medida, e os valores do outro. Porque nós somos pessoas, nós temos a nossa individualidade, a nossa subjetividade, e cada um tem interesses que são diferentes, sim. Mas, claro, apesar de interesses diferentes, podemos caminhar junto, desde que sejam observados valores, sistemas de crença, situações que realmente não podem ficar de lado, que são extremamente importantes, que vão nortear este relacionamento. É interessante nesse momento dos primeiros encontros, nesse momento da conquista, observar a clareza na fala. Como a pessoa conta a sua história, como ele coloca os detalhes da sua vida. Você se sente seguro, segura em ouvir o que ele está falando e entender que realmente é verdade, que é uma história bem limpa, bem clara, com detalhes, sem muita maquiagem, sem muitos efeitos especiais, algo realmente natural. Isso já é um bom ponto, é sinal de que a pessoa está verdadeiramente aberta, disposta a falar da sua vida. A introdução também do outro nos núcleos mais pessoais, mais reservados, grupos de amigos, grupos de familiares, também é um indicativo de que essa pessoa está levando a sério esse momento de conhecimento, ou esse início de compromisso, esse pré-compromisso, essa fase realmente de fazer esse papel de conhecer um ao outro, estar aberto, demonstrar confiança. Isso também faz parte de toda essa composição, dessa análise, dessa caminhada, dessa jornada de conhecimento, que é extremamente importante. E é claro que mesmo desde os primeiros encontros, dos primeiros momentos, a gente consegue observar a postura do outro, a forma que fala, se ele fala de forma respeitosa com as pessoas, se ela se comporta de forma respeitosa com as pessoas. Sejam lá quais pessoas sejam essas, pessoas próximas, pessoas estranhas, se tem um comportamento educado com a pessoa que vem atender no restaurante, se tem um comportamento educado com alguém que abre a porta. E esses comportamentos podem ser analisados nesses momentos, esses e outros mais. A forma que trata a família. Então vão se abrindo vários leques em que essas análises podem serem feitas. E então quem está nesse momento chegar a uma conclusão. Hoje as pessoas estão cada vez mais buscando uma individualidade. Isso é bem notório, até mesmo pela forma que a sociedade caminhou nos últimos anos, nas últimas décadas. A gente observa, por exemplo, que há alguns anos atrás, os supermercados, o comércio em geral, eles ofereciam produtos para famílias, em sua maioria, somente gêneros alimentícios. Você chegava ao mercado, era um pão maior, era um produto que vinha mais num pacote maior. E isso porque atendia pessoas que viviam em 3 pessoas, 4 pessoas, 5, porque as famílias tinham mais filhos, porque as pessoas se casavam cedo. Então sempre havia essa ideia de família, de 2 ou 3 ou mais pessoas. E hoje, nessa sociedade em que as pessoas têm cada vez mais buscado uma individualidade, ou talvez não por uma opção, às vezes por conta de todas as nuances
que os relacionamentos estão trazendo. Então, assim, até mesmo os comércios, até mesmo a, as empresas se adaptaram a esse novo estilo a ponto de produzirem produtos para pessoas que moram sozinhas. Isso é um indicativo de que as pessoas estão vivendo cada vez mais só. Mas isso é bom? Isso é o ideal? Não, não, porque nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós somos seres sociais, e então o ideal é que a gente viva com pessoas, com alguém, que a gente construa esses relacionamentos. Mas talvez por conta dessa dificuldade, né, na escolha, no momento de entender se essa pessoa é realmente a pessoa certa, é que as pessoas estão com medo, assustadas e fugindo dos relacionamentos. Existe um movimento que está acontecendo nas redes sociais que tem me incomodado muito, e eu creio que também há muitas outras mulheres, e até alguns homens também eu já ouvi comentar, que se incomodam com esse movimento, que os homens, alguns homens estão inseridos, que falam muito mal das mulheres, criticam muito as mulheres, uns incentivam os outros a não se relacionarem, a ficarem sozinhos. E não é só a questão do estar sozinho é uma opção de cada um. E então é subjetivo, cada um faz a sua escolha. Mas a questão é falar mal das mulheres, é falar que os homens não estão se relacionando porque as mulheres não estão oferecendo para eles algo que seja interessante ou mesmo denegrindo as mulheres. E então eu gostaria de pensar, vamos pensar juntos? Esses homens que exigem tanto das mulheres, que estão falando tão mal das mulheres, que criticam tanto as mulheres, o que esses homens têm a oferecer? O que eles têm para oferecer para as mulheres? Para as mulheres que muitas vezes, que na maioria das vezes estão batalhando, que estão ali educando seus filhos, estão construindo suas carreiras ou buscando seus interesses e estão ali prontas a oferecer alguma coisa, oferecer um cuidado, atenção, oferecer a sua dignidade, enfim, um relacionamento seguro, uma pessoa que está realmente disposta a construir uma família. Esse é o papel da mulher, estar ali para construir uma família, para, enfim, cuidar do seu marido, da sua casa, da sua carreira, de fazer as escolhas que ela quiser fazer. Afinal de contas, nós temos o direito de escolher o que a gente quer, de ser quem a gente quer ser. Se quiser ser uma excelente profissional, se quiser ser, enfim, uma dona de casa, se quiser apenas educar os filhos, se quiser empreender, é a escolha de cada um, das mulheres e dos homens também. Mas esses homens que eles, né, colocam tantas exigências e falam tão mal das mulheres, homens que nasceram de mulheres, homens que têm irmãs, homens que têm avós, homens que só estão no mundo por conta das mulheres, de uma mulher, ou certamente de uma rede de mulheres. E eles falam, né, vêm atacar as mulheres de forma tão agressiva, dizendo que não é possível encontrar mulheres com critérios suficientes para se relacionar. Então eu gostaria de deixar esse pensamento para você e pedir para que você comente aqui o que você acha desse movimento, o que você acha também acerca de quais são os critérios para encontrar a pessoa certa para se relacionar, quais as análises que você já fez, ou se você ainda não fez, ou se você já fez algumas e acertou, ou não foi tão assertivo ou assertiva, enfim. Vamos pensar sobre isso?